Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu quero começar esta pregação com vocês, pedindo a vocês, paroquianos que frequentam a missa aqui em Periperi, perdão. Vocês estão reparando que eu tenho celebrado a missa de maneira mais sóbria, de maneira mais comedida, sem multiplicação de palavras, e algumas pessoas, sem perguntar absolutamente nada, injustamente criam coisas, inventam coisas. Padre Sérgio está com algum problema, Padre Sérgio está estranho. Pelo contrário, eu nunca estive tão bem. Mas eu quero pedir perdão a vocês, porque esses anos todos que eu estou aqui em Periperi, todas as missas que eu celebrei foram válidas, evidentemente, porque eu sou sacerdote da igreja e toda missa que eu celebro é válida. Mas muitas missas que eu celebrei aqui, e eu tenho consciência disso, elas foram válidas, o sacramento aconteceu, mas elas foram ilícitas, todas elas. Foram válidas, mas ao mesmo tempo foram ilícitas. Por que, Padre Sérgio, ilícitas? Porque eu não celebrei as missas como a igreja manda celebrar. Nós padres, nós sabemos disso, e isso que eu estou falando é uma coisa séria. Por que séria, Padre Sérgio? Porque o que está em jogo aqui é a salvação de vocês. Quando um padre não celebra a missa direito, como a igreja manda, ele está colocando em xeque a salvação dos fiéis. Isso é tremendo, gente. Isso é tremendo, isso. O que é celebrar a missa certa, Padre Sérgio? É celebrar como a igreja manda. Eu estou me reconvertendo, por isso que eu estou pedindo perdão. Voltando nisso, como eu tenho dito, voltando nisso do meu ministério, porque a gente foi colocando acréscimos na missa que não se tem. Não se tem acréscimo na missa. A gente foi colocando, por exemplo, aqui a gente fazia até pouco tempo, depois da proclamação da leitura, se invocar o Espírito Santo antes da homilia. Não tem no rito. Isso foi uma prática do grupo de oração que entrou na missa. O que aconteceu? A gente transformou a missa em grupo de oração em muitos lugares, ou transformamos a missa no rito da teologia da libertação, ou exagero carismático, e a gente transformou a missa em grupo de oração, que é mais comum hoje, e os grupos de oração está tudo vazio. Tudo vazio. Enfraquecemos o grupo de oração porque estou sendo o grupo de oração para a missa. E aí fomos acrescentando o quê, Pai? Coisas que não tinham na missa. Não se tem. A hora que se invoca o Espírito Santo na missa é a hora da epiclese, que se chama, É aquela oração que o sacerdote faz sobre o pão e o vinho, se chama epiclese. É a grande invocação do Espírito Santo da igreja. É quando o padre invoca sobre o pão e o vinho o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, para santificar aquelas oferendas. Nós estamos acrescentando. Aí a gente diz assim: padre, mas isso não fere o rito. Fere, porque isso não está no rito, a gente vai acrescentando. Por exemplo, outra prática também, depois depois da pregação, se cantar um bocado de canto, fazer oração. Estou pedindo perdão por isso, porque isso não está na missa. Isso cabe em um encontro, cabe em uma pregação, em uma palestra, mas na missa não. Por quê, Padre Sérgio? Isso compromete o rito. E se compromete o rito, se compromete o quê? A salvação dos fiéis. Eu estou dizendo a vocês aqui uma coisa muito fina e pedindo perdão por esse tempo todo ter celebrado missas válidas aqui, válidas, todas foram válidas. A graça aconteceu, o sacramento aconteceu, mas o modo como eu celebrei foi ilícito. Por quê, Padre Sérgio? Eu acrescentei palavras minhas ao rito da missa. Desnecessário. Isso não converte. Se diz hoje, olhe para mim, isso aqui é sério que eu vou dizer. É por isso que eu nunca me iludo com a igreja vazia, com a igreja cheia. Eu não me iludo. Se diz hoje que de 100% das pessoas que vão às missas no Brasil, de 100%, as igrejas são cheias. Domingo todas as igrejas são cheias.
Mas de 100% das pessoas que vão às missas, menos de 10% são católicas de verdade. Ou são meia católicas, meias mais ou menos católicas, ou vão lá na missa para cumprir um compromisso, ou vão lá naquela missa porque confunde a fé com aquele sacerdote, com aquele padre. E aí o que é que acontece? A igreja está cheia, mas de poucas pessoas convertidas a Nosso Senhor e à igreja. Então eu quero pedir perdão a vocês e quero dizer a vocês que, e aqueles que quiserem, eu vou ensinar evidentemente a que nós voltemos a ser católicos. A igreja tem uma riqueza espiritual esplêndida, não precisa de mais nada. No meu grupo, como eu disse, eu vou viver a espiritualidade daquele grupo, não quero atrapalhar a espiritualidade de cada um. Mas a missa ela não tem uma espiritualidade. A missa é o sacrifício de Cristo, é o lugar, como eu sempre digo aqui, como a igreja ensina, de onde brota todas as graças da igreja e onde tudo que a igreja faz deve ser colocado, deve ser devolvido à igreja, deve ser colocado no altar em ação de graças, ou seja, no sacrifício de Nosso Senhor, no sacrifício de Cristo. Então eu quero perguntar a vocês, e sejam sinceros, não é? Sejam sinceros, não é? Vocês querem ser católicos? Querem ser católicos? Vocês querem um ensinamento da igreja? Vocês querem que o padre celebre a missa da igreja? Sem acrescentar, porque assim, isso vai exigir de nós uma mudança de mentalidade e uma grande conversão também. Mas eu digo a vocês, quando isso é vivido, como isso sustenta. Eu não vou ler aqui porque eu não pedi permissão às pessoas, mas depois eu vou ler aqui alguns testemunhos de pessoas que nem eram católicas e que estão assim, acompanhando a missa, até de pessoas de outras igrejas, a missa pela internet, e estão se abrindo para a igreja católica, querendo o ensinamento da igreja. Agora eu digo a vocês, tem muito a ver com o modo como eu voltei a celebrar a missa. Se eu estivesse aqui fazendo aquelas coisas, dando pirueta, fazendo cantando milhares de cantos, essas pessoas não seriam convertidas. E vejam, a igreja hoje vive uma confusão, uma grande confusão. Por isso que não tem conversão. E por que essa confusão, Padre Sérgio? Porque nós perdemos a unidade. São Paulo fala hoje na segunda leitura disso, né, da unidade. Porque nós perdemos a unidade do culto. Por que perdemos a unidade? Porque cada um celebra do seu jeito. E aí o que foi que a gente fez? A gente esvaziou a missa e transformou a missa, que é o sacrifício de Cristo, que o padre deve celebrar. Se diz assim, né, que o padre deve celebrar com piedade, deve celebrar com comoção, deve celebrar com lágrimas. Certa vez perguntaram a Padre Pio, né, São Padre Pio, como é que a gente deve se comportar na missa. Vocês sabem que na missa acontece de maneira incruenta, ou seja, sem sangue, sem dor. O que acontece onde? O que acontece onde? Na cruz. A missa é o Calvário. Nós esquecemos disso, nós transformamos a missa numa festinha. Mas vejam, a missa também é festa, mas não é essa festinha à maneira do mundo, que a gente se sacode, que a gente, com todo respeito, gente, eu fiz isso e estou pedindo perdão a vocês, porque isso está sendo um grande mal para a igreja. É muito mais um mal do que qualquer bem que possa tirar disso. Nós estamos vendo, as pessoas que estão na igreja não estão convertidas, não estão. E nós padres somos culpados. Eu fui culpado disso, mas eu não quero mais ser culpado. Eu já me confessei, inclusive, e pedi perdão a Deus por isso. Mas vejam, perguntaram a Padre Pio, se a missa é o Calvário, se a missa é a cruz, não significa porque é o Calvário que a celebração porque a celebração seja mais sóbria, que ela é triste. Não, porque a alegria, ela não se manifesta simplesmente levantando o bracinho, não é, batendo palma, porque assim, se fosse isso assim, então eu mandava todo mundo para o carnaval.
Vamos mandar todo mundo para o carnaval. E aí quando disse, não, mas a gente está, Padre Célio, louvando o Senhor. Opa, a gente vai fazer isso no grupo de oração, a gente vai fazer isso no encontro do postulado da oração, não é? A gente vai fazer isso numa procissão, tá bom? Mas na missa não. Por quê? Vejam, se a missa é o Calvário, a missa é o Calvário, é a cruz. O sacrifício de Cristo acontece em cada missa, o sacrifício da cruz. Aí eu pergunto a vocês, se vocês estivessem lá, no dia que Cristo foi crucificado, se você estivesse lá junto com as Marias que estavam lá, Maria, mãe de Jesus, Maria de Cleofa, Maria de Madalena, João Evangelista, se vocês estivessem lá com eles, na hora do sacrifício de Cristo na cruz, vocês iam bater palma? Diga, iam bater palma? Iam fazer dancinha? Iam ficar levantando? Iam estar lá o quê? Eles estão lá contrito, ou não? Com lágrimas. Senhor, piedade. Senhor, misericórdia. Senhor, me converte. Senhor, me dá a alegria da conversão. Vocês estão entendendo a minha reflexão? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo a você? Então a gente, para entrar na moda, a gente para não perder os fiéis, a gente começou a fazer o que, Padre Sérgio? Um bocado de acrescentar, um bocado de coisa nossa, que, gente, eu tenho que dizer a vocês, eu sou da Revolução Carismática, mas a missa não é carismática, a missa é o sacrifício de Cristo. O grupo de oração é o lugar da espiritualidade carismática. Então venham para o grupo de oração, cantar, louvar, pular no grupo de oração, mas na missa não, porque nós estamos cometendo um sacrilégio. Padre, e os padres que estão celebrando assim estão errados? Infelizmente eu também estava, mas eu estou pedindo perdão, misericórdia. Eu já me confessei inclusive, porque nós não estamos celebrando a missa e estamos comprometendo a salvação das pessoas. Com acréscimos desnecessários que eu tenho que ser sincero com vocês, não acrescenta nada, nada, e compromete a salvação do povo de Deus. Pega um pouco de água para mim ali, por favor. É sério, muito sério isso. Então por isso que eu estou pedindo perdão e pergunto também a vocês: vocês querem de fato aprender o que é a missa? Porque eu vou dar catequese para vocês, vou ter muita paciência, não se preocupe, a gente vai ter muita paciência, mas a gente vai vamos voltar a ser católicos, Ah, padre, mas se vier um padre aqui que não celebrar, deixa lá, eu não vou falar com ele, mas a gente vai aprender.